Você falou do nosso documentário, do Falcão Meninos do Tráfico. Foi um documentário que ganhou muitos prêmios, né? Esse documentário vem de um trabalho prévio? Tinha alguma outra coisa antes? Ou... Na verdade, a gente tinha feito o videoclipe Soldado do Morro, né? Que era a minha música narrando a vida dos jovens do tráfico de drogas, né? Moleque. Falando ali das mazelas e tal, não sei o quê, mas era eu interpretando. E aí, cara, na época que a gente estava gravando o clipe, quando a gente parava de gravar, na hora que dava o intervalo, né? A rapaziada tirava o fuzil das costas, a pistola da cintura, não sei o que, começava a trocar outro tipo de ideia. Saiu crime de cena, tá ligado? Porque a gente não quis gravar com atores. Como eu tinha entrado em algumas favelas, eu perguntei se podia gravar, explicava o que a gente estava fazendo. Os caras, não, pode filmar e tal. Eu falei, mas eu posso explicar o que é? Só pra tu ficar imbuído, só de saber o que é. Pode explicar. Então eu perdi um tempão explicando. O cara, não, maneira essa ideia aí, meu, pode fazer aí e tal, pá. Mas o momento mais maneiro era quando desligava a câmera. Que aí começava a trocar outro tipo de ideia. Aí as mulheres começavam a falar um negócio de praia, assim, mesmo eu sendo da Cidade de Deus, proximidade ali com o mundo do crime, a vida bandida e tal. O cara falava de outro bagulho. Eu falei, caramba, falando de vida, de sonho, futuro, futebol, falando sabe? De coisas normais, do ser humano. Tá ligado? Porra. Aí, porra, eu e Celso tivemos essa sacada, né, mano? E um próprio maluco de lá também falou, cara, tu tinha que fazer um documentário. Um cara de uma das favelas, um bandido de uma das favelas, falou, cara, vocês tinham que fazer um documentário que mostrasse o que esses moleques estão falando, irmão. Esses moleques têm muita coisa pra falar. Pô, eu e Celso pensamos, caralho, quando a gente viu um jovem do tráfico falando? Nunca, mano. Sempre tem alguma autoridade que fala por ele e ele não tem voz. Vamos ver qual que é a voz desse moleque. Aí começamos. Começamos pelo Rio de Janeiro. Aproveitava, pô, quando a gente ia fazer show em algum lugar fora do Rio, usava o próprio dinheiro da passagem. Ficava mais 2, 3 dias no hotel, na cidade, para poder ir nos lugares. Fazia os contatos na hora. Às vezes era a mesma pessoa do rap que nos botava na conexão do crime local. E, tipo... a gente não tinha como produzir isso com outras pessoas se não fossem os próprios bandidos. Você não tem como fazer um documentário desse se você não tiver contato com o crime. Então a gente foi vendo o mesmo perfil de jovem do Rio de Janeiro, é lógico, com suas peculiaridades, mas espalhado pelo Brasil inteiro. Na maioria pretos, de famílias desestruturadas, criados somente pela mãe, né, e baixa escolaridade. Não é uma justificativa, porque tem vários jovens nesse mesmo perfil que não entraram pro crime, mas nesse caso a maioria era assim. Então a gente foi filmando, coletando muitas imagens, e quando a gente foi ver, a gente estava com muitas horas de gravações, só que a gente tinha muitas mortes, de gente que tinha dado, de garotos que tinham dado entrevistas grandes pra gente, e depois a gente tinha um enterro deles gravado. Caralho. Porque assim, tipo, o grau de confiabilidade da família com a gente era tão grande de acreditar que aquilo de fato ia mudar alguma coisa no Brasil, que às vezes a gente chegava no Rio de Janeiro, alguma pessoa ligava pra gente, ó, Bill, Celso, ó, meu filho que vocês entrevistaram ontem morreu. A gente vai fazer o enterro depois de amanhã, se vocês quiserem vir aqui. A gente ia lá e cobria o enterro. Então a gente tinha, dos vários que a gente entrevistou, escolhemos tipo 16 para ser o fio condutor do documentário, para não precisar de autoridade. Só eles mesmo falando e tal, a voz deles mesmo ligava uma coisa com a outra. Não precisar de autoridade em que sentido? Tem um apresentador, tem alguém ali. É isso, uma pessoa, sabe, um filósofo, um antropólogo, sabe, que sempre tem nesse tipo de documentário. O mas cara que conduz o isso, fio. a própria fala dos jovens já era o fio condutor do documentário. E a gente separou 17. O que é foda essa ideia, né? Deve ter sido um trabalho de edição incrível. Foi também. foda. Os editores também, merecem um prêmio especial, que foram muito fodas no trabalho que fizeram na edição. E aí a gente tinha 17 jovens que a gente escolheu para serem os personagens que tinham mais histórias para contar. Em 2 anos, 16 desses 17 morreram. Caralho! Só ficou um que tinha o sonho de ser palhaço, né? E o que salvou ele, na verdade, foi o cárcere, né? Foi o fato dele estar preso. Se ele não tivesse preso, ele tinha morrido como os outros também. Então a gente acabou com um documentário final, que a gente queria falar sobre a vida, e a gente acabou com um documentário quase sobre a morte, né, cara? Bagulho sinistro. A gente passou em vários lugares, né?
A princípio foi exibido pela... Pô, a comida chegou, tô até gaguejando, mano. Tem um álcool ali, ó. Ele foi exibido pela Rede Globo, né? Pelo Fantástico na época, né? O programa de maior audiência. Isso foi que ano? Isso foi 2006. 2006. Mas tu não ganhou um prêmio também? Depois, mas a primeira exibição dele foi no Fantástico. Depois a gente ganhou o prêmio... Vários prêmios, né? Periodista, que é o prêmio de jornalismo lá da Espanha. O rei... Internacional, né? Alguma coisa, pá. Foda demais. Pô, o rei doidão, chapadão, mano. Tu foi lá receber? Foi lá receber, chapadaço, mano. Na Espanha dizem que tem umas maconhas boas. Não, ele tava chapado no álcool, mano. Toda hora ele dava uma talagada. Aí ele falou português e o caralho, mano. Foi maneirão e tal, ganhar esse prêmio com ele. Mas é um documentário que, apesar de ter sido premiado, ele também traz muitas frustrações, tá ligado? Por quê? Porque ele conta uma realidade que não muda, mano. Na época ele fez uma comoção nacional, fez uma porrada de gente discutir sobre o assunto, tá ligado? Falar pra caralho sobre isso e tal. Eu fui chamado na época, ex-Celso, pra ir conversar com 11 ministros. Caralho? 11 ministros numa mesa assim. Caralho? Aí chegou ex-Celso. A gente começou a falar para eles... O que vocês falaram lá? O nosso processo de gravação, como foi, o que a gente sentiu, o que a gente viu, quais as necessidades que a gente acha que tem que ter nesses lugares, o que a gente acha que deve ser feito. A gente acha que... a gente explicando para eles, cara, a gente acha importante o trabalho e o papel da polícia, mas a polícia ela não pode ser o único braço governamental dentro da favela, mano. Sim, porque é o único. Né? Senão a gente só vai ter morte, só vai ter violência. Tem muitos problemas dentro das favelas que não são de ordem policial, tá ligado? É de uma outra secretaria que tem. Enfim, nem saneamento básico tem na parada. Falamos para 11 ministros. Houve aquela comoção, aquele interesse, mas foi momentâneo. E na prática mesmo, pouquíssima coisa aconteceu. Hoje, na hora que eu estava me arrumando para vir para cá, estava assistindo o jornal, estava vendo uma operação policial no Rio de Janeiro, que é uma operação que já entrou para a história como a operação mais letal da história do Brasil, do Rio de Janeiro, cara. Tipo, 25 pessoas mortas. Dentre elas, um policial, né? São 5 pessoas. Até a última vez que eu vi a notícia, tinham 5 pessoas feridas, né? Pessoas dentro do metrô. E dessas 24 pessoas que morreram, com certeza deve ter gente do tráfico, mas é muito provável que tenha gente que não seja também. Que até agora não houve assim uma perícia grande. Uma perícia, não tem nomes, não tem a forma com que essas pessoas foram mortas, em que tipo de situação, é verdade, tipo eu realmente de ação. Não sei, E eu estava vendo a entrevista, acho que é do delegado, ele falando do tempo de investigação, né? Acho que foram 10 meses de investigação para montar a operação. E assim, na minha cabeça, cara, quando você monta uma operação com 10 meses de antecedência, eu sempre penso, principalmente a Polícia Civil, que é a polícia que é respeitada nas favelas, que é uma polícia investigativa, né? Que a gente imagina que vai ter... não vai ter gente morrendo. Vai ter mais uma horário, mais precisa, né? Horário, local, sabe dar o bote certo, pega a pessoa indo pro shopping. Mas eu pensei que ia ter esse tipo de coisa assim. Mas no final a gente acabou com uma operação muito desastrosa. Não pode ser normal uma operação ter esse número de óbitos, né? esse resultado. E até a motivação, que a investigação era por conta de que traficantes estavam usando jovens, aliciando jovens para o tráfico de drogas. Mas isso é em tudo, né? Daí tu mata um monte de jovens. Eu acabei de falar do documentário que a gente mostrou em 2006, que já mostrava isso. Tem músicas que vêm antes da nossa que já mostrava isso. Isso não é de... O tráfico tá aliciando um monte de jovens, já sei, vamos matar eles, aí a gente resolve a situação. Entendeu? É um bagulho assim que meio que dá uma generalizada, tipo, matamos 24 suspeitos. Pô, mas como assim, mano? Pô, como é que tu mata 24 suspeitos? Suspeitos? De quê? Como? Ou tu matou 24 bandidos, sabe? Né? Ou tu matou gente inocente. E aí tem uma coisa que acontece muito, na imprensa fala muito isso, tipo assim, uma operação policial matou 3 pessoas. Os 3 tinham passagens pela polícia. E isso já vira
Já vira um carimbo Aham. pra morrer. Porque Aí, o tipo, cara pra ter passagem, mas não tava fazendo nada. E quando quer inocentar, aí fala assim, ele morreu inocente, inclusive ele não tinha passagem pela polícia. Mas, mano, isso não pode ser pré-requisito. Eu conheço uma porrada de gente que já teve passagem pela polícia e hoje é empresário. E todo mundo que Tá ligado? cometeu um crime antes não tinha cometido nenhum. Nenhum, pô. Então não pode ser dessa Generalizar, forma. né? E esse tipo de operação, cara, eu já vi isso muitas vezes acontecer. O Brasil já tem notícias desse tipo de operação há muito tempo. E o resultado prático disso pro dia seguinte é muito pequeno. Não dá pra você imaginar que amanhã no Jacarezinho não vai ter mais violência. Não vai ter mais bandido, não vai ter crime, não vai ter tráfico. Não dá pra você imaginar que o Rio de Janeiro vai amanhecer, porra, protegido, seguro. Porque 25 pessoas que talvez inocentes morreram. Não, e um deles era policial, tá ligado? Então tem muitos relatos de moradores falando de abuso por parte dos policiais e tal. Aí vira aquela maluquice. Então eu acho que esse tipo de operação já se demonstrou ineficaz, né, cara? Precisa pensar num outro plano de seguro. Precisa pensar num plano de segurança que eu acho que não pode ser eleitoreiro, tá ligado? Não pode ser um plano de segurança para ganhar eleição. Exatamente. Tem que ser um plano permanente, um plano de verdade mesmo, que inclui não somente a polícia, tem que incluir forças sociais, irmão, tá ligado?